Irmãos, eu gostaria de ler dois textos da palavra do Senhor. E eu gostaria de ler um texto, um versículo no Novo Testamento e três versículos no Velho Testamento, para você compreender que, o Novo Testamento é algo que Deus deseja que nós conheçamos e aprendamos. Aqueles que dizem que por causa de Jesus o Velho Testamento ele não vale mais, esse está cometendo uma grande blasfêmia e está cometendo um grande erro na sua vida também, Então, irmãos, eu gostaria de ler um versículo no livro de 3 João, capítulo 1, terceira carta do apóstolo João à igreja, capítulo 1, versículo 11. Depois nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 1. Então, 3 João, capítulo 1, versículo 11, e Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 16. Então diz assim o Senhor, livro de 3 João, capítulo 1, versículo 11. Amado, não imite o que é mau, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu Deus. Eu vou ler de novo. Amado, não imite o que é mau, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu Deus. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 16, diz assim: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Somente até aqui. Vamos orar. Filho de Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, chegou a hora, Senhor, de nós ministrarmos a Tua palavra, Senhor. Papai, Tu sabes, Senhor, da minha incapacidade, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, que nós necessitamos do Teu Espírito Santo Altíssimo. Então eu te peço, Senhor, fala aos meus ouvidos agora, Senhor. Toca no meu coração, Senhor. Oh Deus, anula as minhas emoções agora, Senhor, para que eu possa, Senhor, sentir o Teu coração agora, Senhor, quando Tu, Senhor, escreveste esta palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Papai, em nome de Jesus, Senhor, inunda este lugar com o poder do Teu Espírito, que todos os corações que aqui estão, Senhor, estejam preparados para a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor. Então eu sei que Tu me ouves, Senhor. Então glorifica o Teu nome agora, meu Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti. Então seja louvado e seja exaltado o Teu santo nome para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Irmãos, quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos a respeito de Cristo, nós falamos a respeito, de uma atitude, nós falamos a respeito de uma obra, nós falamos a respeito de um caráter. E Deus, você sabe muito bem, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Então, nós louvamos aqui a bondade de Deus. Nós entendemos que Deus, pela sua misericórdia, nos ama. Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de justiça. E o homem, ele foi criado assim. O homem, ele foi criado, bondoso. O homem foi criado, justo. O homem foi criado com um caráter que é o mesmo caráter de Deus e que é, consequentemente, o mesmo caráter de Jesus. Jesus, quando pisou aqui na terra, ele ensinou diversas coisas, Ele complementou ensinos que Deus já tinha deixado no Velho Testamento, E Jesus ensinou assim diversas coisas, sempre reafirmando a necessidade de nós termos um coração voltado para Deus. Certa vez, um sacerdote, um homem extremamente sábio, chamado Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, que era ali, uma espécie de senado judaico, que faziam os julgamentos das causas segundo a lei de Moisés. Esse homem Nicodemos, que era sábio e participava desse sinédrio, ele foi escondido à noite procurar Jesus, e ele falou assim: Senhor, eu sei que nenhum homem, que não venha de Deus conseguiria fazer o que tu fazes. Então Nicodemos reconheceu a divindade de Jesus e que Jesus vinha de Deus. E a grande revelação que Deus deu a Nicodemos foi algo assim tremendo para as nossas vidas, porque Jesus falou assim: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus deu uma revelação a Nicodemos, e Nicodemos não entendeu nada, e ele falou assim: mas como, Senhor? Como é que um homem pode voltar no ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus falou assim: olha, se você não compreende as coisas que são da carne, como é que você vai compreender as coisas que são espirituais? Então nós devemos entender que, para nós sermos dignos de Deus, para nós sermos dignos do Senhor, nós temos que nascer de novo. O nosso coração tem que ser tratado, nossa mente tem que ser tratada, as nossas palavras têm que ser mudadas, os nossos pensamentos têm que ser mudados, para que nós verdadeiramente possamos viver as coisas que são de Deus nesse mundo e viver o verdadeiro cristianismo que Jesus falou. Então nós devemos compreender, irmãos, que o homem necessita mudar para se encontrar com Deus. Porque o coração do homem, porque as atitudes do homem vieram, desde a criação, a partir da queda do homem, pela desobediência, o coração do homem veio se corrompendo e a maldade encheu a terra ao ponto, irmãos, você nunca se esqueça que em determinado momento a maldade se aflorou tanto na terra que Deus resolveu destruir toda a humanidade, Foi na época de Noé, quando Deus mandou Noé construir uma arca para que aquele que era justo, Noé e sua família, e a Bíblia diz que Deus procurou na terra um homem justo, encontrou Noé, e a partir da descendência de Noé, houve uma nova criação, uma nova humanidade, com novos princípios. Só que o ser humano, ele tem uma tendência pecaminosa, ele tem a influência satânica que corrompe as coisas que são de Deus. A estratégia de Satanás é corromper as coisas que são de Deus. Então Satanás, ele corrompe o coração do homem, ele corrompe os pensamentos do homem, e o homem, ele tem uma tendência, ele começou a ter uma tendência para praticar o mal, para fazer aquilo que não é bom, para fazer aquilo que Deus condena e que Deus abomina por causa do seu caráter. O homem mudou o seu caráter, mas Deus não mudou o seu caráter. O homem mudou o seu caráter, mas Jesus não mudou o seu caráter. Os pensamentos de Deus desde a criação do homem, assim como os pensamentos de Jesus desde a sua vinda à terra, não mudaram. O homem mudou, a sociedade mudou,
a forma de agir mudou, mas Deus não muda. A Bíblia diz assim: eu sou o Senhor, né? Deus falando: eu sou o Senhor e eu não mudo, né? Então nós devemos compreender, irmãos, que a igreja de Cristo, ela precisa ser tratada. Nós não podemos dizer que nós somos igreja e termos um caráter ruim, sermos maldosos, sermos pessoas, sabe, que desejam o mal para as outras pessoas, pessoas que praticam, né, coisas que são abomináveis a Deus. E todas as vezes, né, que nós praticamos coisas abomináveis a Deus, nós entristecemos o coração de Deus e nos distanciamos do Senhor. Você viu o Senhor dizendo aqui, quando o Senhor falou assim, na época de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou, Deus dizendo: olha, abandonem o mal, não parem de praticar o mal e venham a mim, porque se vocês vierem a mim, ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se transformarão em brancos como a neve, ainda que sejam como o carmesim, eles se transformarão em brancos como a neve, né? O escarlate, eu não sei se você sabe, mas é uma cor é um vermelho muito forte, né? É um vermelho vivo, né? O carmesim é um vermelho fortíssimo, e são as figuras que Deus usou, né, para exemplificar que ainda que seja tudo muito forte, ainda que seja tudo assim muito visto, ainda assim o Senhor tem o poder de transformar estas coisas. Por isso, né, o homem, né, que tem um caráter ruim, que tem um caráter pecaminoso, um caráter maldoso, pode se achegar a Deus, porque Deus cuida da transformação, porque Deus cuida de avisar, de falar, de ministrar e de dizer da necessidade de mudança, né? Para que o homem seja digno de Deus. Nós temos que lutar para sermos dignos de Deus, irmãos, porque se nós não formos dignos de Deus, nós não vamos alcançar as bênçãos que nós necessitamos neste mundo, e muito menos a salvação, né? E muito menos a salvação. Então, se o homem não tratar o seu caráter, se o homem não cuidar ali de mudar as suas atitudes e de se voltar para Deus, de se voltar para o Senhor, o homem com certeza está condenado a viver uma vida terrível neste mundo, a viver uma vida cheia de problemas, perturbações, e a viver uma vida, né, que levará certamente à morte eterna, que é, né, o inferno. E nós, irmãos, né, acho que foi o apóstolo Paulo, ele disse assim, né, que, né, a nossa vida neste mundo, ela tem um fim. Então o homem, ele vive aqui, suponhamos que o homem viva muito neste mundo, então ele vive 90, ele vive 100, algumas pessoas vivem um pouco mais que 100 anos, né? E começa a ser já raridade, né? Isso, mas tudo tem um fim, mas tudo é infinitamente pequeno em relação à eternidade, né? Tudo que nós vivemos aqui é infinitamente pequeno em relação à eternidade, né? O homem vive uma vida aqui, né, momentânea. O homem vive uma vida aqui construindo coisas para que um dia ele possa ter uma vida eterna, ou no céu ou no inferno, irmãos. Tudo isso é verdade. Não existe, né, um fim, né, para o homem, não existe um término para o homem. Existe sim um término de oportunidades, existe sim um término, né, de atitudes que ele poderia tomar neste mundo. Existe um fim, sim, para, né, as atitudes que vão levar o homem ao julgamento, para viver algo que é eterno. E a eternidade, ela é infinitamente maior do que 100 anos, do que 90 anos. Só que o homem, sabe, ele não se lembra disso, ou ele não se importa com isso, né? Porque ele acha que a Bíblia é ladainha. Essa é a verdade. Ele olha para a Bíblia, e quando Deus fala que nós devemos, né, cuidar
das nossas atitudes, para que nós tenhamos experiências com Deus, para no final da nossa jornada, nós recebermos a recompensa de Deus. A própria Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. A Bíblia diz, o Senhor dando uma palavra de conforto a nós, né? Ali no livro de Oséias, o Senhor fala assim: olha, repreenda a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das suas mãos. E Deus, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, né? Que a maior bênção das nossas vidas vai ser a salvação, aonde nós vamos o quê? Parar de lutar, irmãos. Porque a Bíblia diz que não haverá mais chance de haver pecado, porque os nossos corpos serão transformados, e nós seremos pessoas aonde a corrupção de Satanás não poderá mais adentrar, né? Porque ele será aprisionado juntamente com aqueles que foram condenados à morte eterna. E esse momento, irmãos, é um momento de alegria, é um momento que nós devemos o quê? Entender que ele vai existir, e é um momento de consolo para as nossas vidas, sabendo, né, que a nossa luta um dia terminará e que nós seremos recompensados por Deus pelas nossas atitudes, né? É lógico que nós vivemos no mundo e nós temos que nos preocupar com as coisas que são do mundo, mas nós temos que lutar também contra as influências desse mundo para as nossas atitudes, nas nossas atitudes, para que nós possamos vencer, irmãos, para que você possa vencer. Sabe, eu estava orando hoje pela madrugada, né? E eu falava para Deus assim, né? Como é bom a gente orar, né? Como é bom falar com Deus, né? A palavra que eu usei assim para Deus não foi nem orar, foi como é bom falar com o Senhor, né? Como é bom a gente entrar na presença de Deus para, né, sentir a presença dele e se sentir amparado, né? Porque quando nós oramos, irmãos, deve existir um misto de sentimentos no nosso coração. Porque nós não entramos na presença de Deus para orar, para cobrar coisas. Nós entramos na presença de Deus para orar porque nós necessitamos sentir a presença de Deus. Porque nós necessitamos sentir a presença de Deus. Esse deve ser o grande sentimento seu quando você busca a Deus, né? Que você precisa sentir a presença dele, porque a luta não é fácil, porque as aflições não são fáceis, né? Porque nós muitas vezes começamos a perder o vigor, e quando nós entramos na presença de Deus, nós adquirimos vigor novamente para irmos à frente, e para evoluirmos, e para permanecermos de pé na presença de Deus. Seu coração voltado para Deus sempre será recompensado, ainda que o mundo diga que você é bobo, ainda que o mundo diga que você está fora de si, né? A resposta de Deus para as nossas atitudes, elas são sempre, né? Deus está esperando sempre as nossas atitudes baseado naquilo que Ele falou, e não baseado naquilo que a sociedade e que o mundo diz, né? Então, sabe, vamos pegar a palavra de Jesus e vamos entender aquilo que Jesus falou, e entender, né, que o homem precisa nascer de novo para ter um contato com Ele. O homem precisa realmente ter uma nova visão, mas não é uma nova visão baseada na modernidade, é uma nova visão baseada naquilo que Jesus falou, para que nós possamos anular tudo aquilo que é do mundo nas nossas vidas, sabe? E olha o que Deus falou. O apóstolo Paulo falando à igreja em Colossos, né? Colossenses 3, versículo 8: agora, porém, abandonem igualmente estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram
que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o conhecimento, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Ou seja, Paulo está falando aqui, olha, né? Parem de praticar coisas que são ruins, né? E pratiquem aquilo que vocês devem praticar segundo o caráter daquele que criou vocês. Ou seja, nós nos moldamos segundo o caráter de Deus e não segundo o caráter do mundo. Nós praticamos aquilo que o caráter de Deus, né, pratica, aquilo que Jesus praticou, nós praticamos. Né? Nós não temos o poder de Deus, mas nós temos, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então é possível o homem tratar isso na sua vida. É possível o homem nascer de novo. É possível o homem abdicar das influências satânicas, das influências desse mundo. É possível o homem sim transformar a sua vida para olhar para Deus e ser Deus, aquele que nós nos espelhamos, assim como um filho se espelha no seu pai. Nós nos espelhamos em Deus. Assim como o filho tem os trejeitos do seu pai, nós temos os trejeitos de Deus. Assim como o filho pratica aquilo que o pai praticou, é extremamente influenciado pelas atitudes do pai. Nós somos influenciados, né, terrivelmente pelas atitudes de Deus. E o terrivelmente é muito bom, né? Assim, ou seja, de forma incontrolável, né? De forma incontrolável. Essa é a verdade, irmãos. Se nós somos filhos de Deus, nós temos Deus como pai, e o filho obedece o seu pai. Se o filho não obedece o seu pai, ele vai para o castigo, ou ele vai para... Na minha época era fio de ferro, era cintada, né? Chinelada era nada. Chinelada é quando assim você dava risada, né? Você levava chinelada, né? Eu levava cintada de fio de ferro, né? E cintada de cinta mesmo, né? Essa é a atitude de um pai. Hoje não pode, né? Mas antigamente podia. E surte efeito, né? O próprio Senhor Deus, ele fala assim, né? Que ele corrige e repreende. Ele repreende e corrige a todos aqueles a quem ele ama. Então Deus nos repreende, Deus nos corrige porque ele nos ama. Não é porque ele quer o nosso mal. O próprio Senhor Deus, ele disse no livro de Jeremias assim para o povo de Israel. Jeremias foi um homem que foi levantado por Deus para, né, alertar o povo do seu pecado terrível na época de Jeremias. E Deus falou assim, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus falou para o povo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes, os meus pensamentos são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para dar a vocês o que vocês desejam. Deus falou através de Jeremias, sabe? Mas o homem caminha, né, para a morte, o homem caminha para a destruição, o homem caminha para a maldição, o homem escolhe o seu caminho, o homem escolhe o seu caminho. Deus fala, olha, é esse o caminho, mas o homem vai para o outro caminho e depois colhe, né? Colhe da ira e da vingança de Deus por conta da sua escolha. Deus não é culpado, Deus é bom, Deus deseja abençoar sempre, mas o homem não quer o abençoador, não quer Deus, se afasta de Deus e depois sofre e vai sofrer amargamente de forma eterna se não mudar os seus caminhos, né? Muitos não suportam as suas aflições neste mundo e se suicidam, achando que, né, com essa atitude vão acabar, né, com o sofrimento que está acontecendo, mas se esquecem que posteriormente àquilo haverá uma vida eterna. E Deus seria extremamente injusto, irmãos,
Deus seria extremamente injusto se o homem pudesse, sabe, encerrar, né, as suas lutas, né, pelo suicídio. Deus seria extremamente injusto, porque este que pratica o suicídio está declarando claramente para o mundo espiritual que Jesus não tem poder para ajudá-lo, que Jesus não pode fazer nada, que Jesus, né, veio ao mundo, mas não adiantou nada para ele, né? Então essa pessoa está rejeitando Deus, essas pessoas estão rejeitando o poder de Deus, desistindo e achando que essa atitude vai acabar com o seu sofrimento, quando na verdade vai gerar um sofrimento perpétuo na sua vida, vai gerar uma atitude perpétua na sua vida, porque não é só, né, tirar a vida, que só Deus tem autoridade para isso. Nós temos que valorizar a vida, porque foi presente de Deus. Deus deu e somente Deus tira. E o homem, quando deseja, né, que Deus, né, autorize que ele próprio tire a sua vida, ele está rejeitando claramente Deus. Você tem que compreender isso. Fulano não suportou o sofrimento. Ele não suportou o sofrimento porque não tinha fé. Ele não suportou o sofrimento porque ele não acreditava que Deus podia ajudá-lo. Ele não suportou o sofrimento porque não acreditava que Jesus poderia resolver os seus problemas. Jesus poderia mudar a sua vida. Jesus poderia fazer ele nascer de novo. A diaconisa Dorenice disse aqui: eu era depressiva. Eu era uma pessoa depressiva, né? E Deus veio com poder sobre a vida dela, para arrancar a dor, a tristeza, a amargura, para colocá-la de pé, para fazê-la viver coisas novas, com esperanças novas e com uma alegria nova, né? Agora pergunta para ela se ela não tem luta, né? E pergunta para ela como ela luta hoje. Ela falou aqui, né? De forma diferente, porque Deus faz desta forma. Porque Deus faz dessa forma. Então Paulo falou aqui, né? Olha, irmãos, nós temos que viver a imagem do nosso Criador, a imagem daquele que nos criou. Como é bom, sabe, nós ouvirmos determinadas coisas, porque, irmãos, querer ser igual a Deus é uma blasfêmia, mas querer ser semelhante a Deus é uma obrigação nossa. Iguais a Deus, ninguém vai ser. Nós lemos o Salmo aqui, no início deste culto, onde Davi disse claramente, né, que ninguém pode se comparar a Deus. E ele disse no céu ainda. Mas nós temos que ser semelhantes a Ele. O próprio apóstolo Paulo falou assim: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Né? Nós olhamos para Ele, nós somos influenciados por Ele. Ele falou, né? Eu sempre falo assim, né? Deus falou, virou lei. Aquilo que Deus escreveu na Bíblia virou lei. Virou lei porque ninguém pode mudar. Ninguém tem autoridade para mudar, porque acima de Deus não há ninguém. Acima de Deus não há ninguém, então ninguém pode mudar, né? Então nós temos que ter alegria nisso e sabermos viver neste mundo do jeito que Deus deseja, e não segundo aquilo que o mundo diz. Eu vou ler mais alguns versículos, irmãos. Eu não quero estender muito essa ministração, mas é importante você ouvir algumas coisas, né? Deus disse assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20: amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. E essa é uma palavra, esse verbo aqui que Deus usa nesse versículo, me chama muita atenção. E eu vou confessar para os irmãos que eu gosto muito desse versículo, né? Porque o Senhor Deus, apesar dele ser altíssimo, né? Deus altíssimo, apesar dele ser altíssimo, não há ninguém acima dele.
Deus olha para nós e tem desejos sobre a nossa vida, e Ele fala assim: olha, apeguem-se a mim, apeguem-se a mim, né? E esse é um fundamento, irmãos. Se nós nos apegarmos a Deus, se nós estivermos ali grudados no Senhor, né, apegando-se a Ele, nós vamos ter mais força e vigor para vencer o pecado, para vencer os nossos sentimentos. Porque eu sempre falo assim: a luta do homem não é contra o diabo, né, porque o diabo já está julgado e condenado por Deus. A nossa luta é contra nós mesmos, influenciados obviamente pelo diabo, né? Mas a nossa luta é contra nós mesmos, porque o diabo já está julgado, né? Então, e nós é que temos que então vencer a nós mesmos, para que no dia do nosso julgamento, que está aberto ainda, nós possamos ser julgados dignos de Deus. Dignos de Deus, porque quem peca é o homem, não é o diabo. Porque o diabo já pecou e já foi condenado. Eu estou te falando de novo. Quem peca é o homem, porque dá ouvidos à voz do diabo, como Eva e como Adão deram ouvidos à voz do diabo, rejeitando Deus, né? Assim é o homem. Então pecar é uma decisão do homem, e por isso que o homem vai ser julgado. É por isso que ninguém pode ser julgado pelo outro. É por isso que todos nós nos achegaremos na presença de Deus para dar conta das nossas atitudes, né? Dar conta das nossas atitudes. Então, vencer a nós mesmos, para vencer a nós mesmos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos apegar a Ele, para que nós, o quê? Quando o diabo tentar puxar o nosso braço para distante do Senhor através das nossas atitudes, nós estejamos: não, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu tenho que ficar, né? Como Jesus falou assim para o povo de Israel, né? Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, né, e próximo do dia de Páscoa, para ser julgado e condenado já à morte, Jesus olhou e falou assim, né: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. É o desejo de Deus, irmãos, que nós estejamos nos apegando a Ele, nos revestindo do poder dEle, estando ali protegidos pelas asas do Senhor, né? Quando o pintinho está debaixo das asas ali da galinha, ele está protegido, guardado, né? Mas se ele se afastar, ele não vai conseguir. Se ele se afastar, ele não vai conseguir estar debaixo ali das asas. Portanto, vai estar à mercê daqueles que estão perseguindo, daqueles que estão tentando ali trazer a morte, né? Dos predadores que trazem a morte, né? Então o desejo de Deus é esse, que nós estejamos nos apegando a Ele, irmãos. Essa é uma palavra assim muito forte, né? Quando se fala assim, fulano é apegado a ciclano, significa que ele não quer sair de perto, que ele quer ir atrás, tudo quanto é lugar, né? Fala assim, o filhinho ali é apegado ao pai, aonde o pai vai ele quer ir, né? Quer estar junto do pai, né? Porque ele é apegado. E esse é o desejo de Deus, que nós estejamos nos apegando a Ele, que nós estejamos ali pertíssimo dEle, para usufruirmos dessa condição, irmãos. Porque se você estiver distante de Deus, eu vou dizer de novo, você vai estar à mercê dos seus inimigos, daqueles que querem destruir a sua vida, sabe, irmãos? Daqueles que querem fazer você, sabe, sofrer, daqueles que desejam que o seu mal, né? Então, sabe, é tão importante a gente olhar a palavra e lançarmos, sabe, versículos para dentro do nosso coração, para que nós sejamos fortes. Olha outro versículo no livro de Deuteronômio, irmãos. Deuteronômio 6, versículo 6. Olha só o que Deus fala. Olha que maravilha, olha que delícia a palavra de Deus, né? O Senhor fala assim: estas palavras que hoje
lhe ordeno. Olha Deus falando ao povo: essas palavras que hoje eu ordeno estarão no seu coração. Estarão no seu coração. Você as inculcarás aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha só que coisa maravilhosa, Deus falando, né? Olha, essas palavras têm que estar no seu coração. Essas palavras que eu estou falando têm que estar no seu coração. E você deve falar delas para os seus filhos. Você deve influenciar os seus filhos. Você deve falar dela na sua casa. Você deve falar dela, né, quando você estiver sentado, quando você estiver deitado e quando você estiver andando. Ou seja, a palavra faz parte das nossas vidas. A palavra de Deus faz parte das nossas vidas, porque está dentro do nosso coração, porque está guardada no nosso coração, e dela nós, né, ministramos, e dela nós ensinamos, e dela nós, né, honramos, e dela nós, né, desejamos que as outras pessoas também, né, pratiquem, que as outras pessoas também usufruam daquilo que nós deixamos, né, daquilo que nós já vivemos, melhor dizendo. Eu falo assim, às vezes eu me pego pensando, né, irmãos, e as coisas de Deus são tão sobrenaturais, elas são tão influenciadoras, as coisas são de Deus, elas são tão fortes, que às vezes eu fico pensando assim: Senhor, sabe, eu te conheço, eu conheço um pouco da sua palavra, né? Para mim isso já seria suficiente, vamos dizer assim, para eu, sabe, ter experiências com Deus e pela fidelidade adquirir a salvação, conquistar a salvação, melhor dizendo. Mas a gente tem um anseio enorme e forte de falar daquilo que Deus falou já ao nosso coração. Por isso nós pregamos a palavra, por isso nós escrevemos a palavra, por isso nós gravamos vídeos da palavra, por isso nós, né, escrevemos palavras em inglês, para que outras pessoas possam, de outros países, e inúmeros países, irmãos, quase 30 países, ou leem a palavra pastoral escrita, né, em inglês, porque nós temos esse desejo, porque, né, não existe ganho financeiro para isso, irmãos. Não tem um tostão, não tem R$1, né, que a gente receba por fazer isso, mas tem a alegria de você extravasar as coisas que são de Deus, de você ministrar as coisas que são de Deus, de você falar daquilo que está no seu coração, porque se está no coração, irmãos amados, nós sentimos prazer e alegria de fazer, né? E eu comentei aqui que essa madrugada, né, eu falava para Deus a respeito de como é bom falar com Ele, né? E eu tenho certeza que você vai concordar comigo, mas, né, é tão bom, mas muitas pessoas não fazem. É tão bom, mas muitas pessoas não querem fazer, ou desprezam, ou simplesmente ignoram isso, né? É tão bom, e o cristão, ele tem alguns sentimentos que são trazidos talvez por influência ou até por naturalidade. Fala assim, se eu falar para a igreja, falar com Deus é bom, né? A igreja vai responder o quê? Sim, né? Então por que se pratica tão pouco, se é tão bom? Por que as pessoas deixam de se regozijar e se alegrar por uma influência, por uma situação específica nas suas vidas? E você sabe, irmãos, às vezes eu começo a pensar nessas situações, né, de como o cristão fala e de como ele age, e é terrível, sabe, a gente começar a pensar muito nisso, e eu procuro até,
né, não pensar muito, eu começo a pensar, depois eu falo assim, não, isso não é um problema meu, isso é um problema de Deus, né? O meu papel é falar, o meu papel é pregar, o meu papel é exortar, o meu papel é repreender, né? Mas a grande ação vem de Deus, sabe? E as pessoas têm que viver mais daquilo que elas falam. As pessoas têm que viver mais, né, do jeito que elas falam que deveria ser, né? É tão bom orar, então ora, você vai se alegrar, você vai ter paz, né? É tão bom conhecer a palavra, lançar a palavra no coração, porque você tem obrigação, porque Deus, quando falou, virou lei. Você tem a obrigação de inculcar nos seus filhos, você tem a obrigação de falar na sua casa da palavra de Deus. Você tem obrigação, é obrigação, porque eles serão alimentados por você, porque eles serão alimentados por aquilo que Deus deixou. E esse é o grande alimento para as nossas vidas, né? As coisas são de Deus, são alimento para as nossas vidas, né? Mas o homem, parece que Deus não está falando com ele. Parece que Deus não está falando com o cristão. Não, essa palavra aí e tal, é bonitinha, né, pastor? O senhor achou bonitinha, né? Eu também achei bonitinha, né? Só que parece que não é para ele, para ela, parece que não é, o alvo não é. É para o outro, é para o outro, é para o outro, é para o pastor, essa palavra é para o pastor, né? Não deixe isso acontecer na sua vida, meu irmão. O único livro que fala do Deus da verdade neste mundo, do Deus que nós conhecemos, do Deus que você conhece, o único livro que fala de Jesus, Filho de Deus, é a Bíblia. É a Bíblia. Então, se você crê em Deus, você tem que crer na Bíblia. Porque os outros livros, eles falam de histórias. A Bíblia fala da verdade. E a Bíblia é aquilo que traz Deus para as nossas vidas. Mas o homem ignora até isso. Que você não seja assim. Que você seja uma pessoa extremamente voltada para Deus. Extremamente voltada para Deus. Eu já vou orar por você, mas eu gostaria de ler mais um versículo apenas. Se encontra ali na carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os pensamentos de vocês. Ou seja, irmãos, os nossos pensamentos, eles não podem divagar pelas coisas que são do mundo. É lógico, nós temos as nossas preocupações, nós temos a nossa vida, nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, nós temos aqueles que estudam, têm a sua vida, né, estudantil, de estudante. Mas, irmãos amados, o que deve ocupar a nossa mente, acima de tudo, é Deus. Porque Deus, Ele tem poder para cuidar de tudo isso que você tem. Eu sempre falo assim, Deus te deu um trabalho. Se Deus te deu um trabalho é porque Ele sabe que você vai saber cuidar bem dele. Deus te deu uma família. Se Deus te deu uma família é porque Ele sabe que você vai cuidar bem dela. Deus te deu, né, filhos, porque Deus sabe que você vai poder cuidar bem deles. Só que cuidar bem de tudo que está ao nosso redor pressupõe o quê? Colocar Deus como aquele que, né, nos orienta, aquele que nos influencia e aquele que nos ensina.
agir sobre estas coisas. Então você é uma bênção na sua família. Você vai ser uma bênção na sua família se Deus estiver na sua família. Se você vai bem no seu trabalho, você vai ir bem no seu trabalho se Deus estiver te capacitando para você ir bem no seu trabalho, se Deus estiver te dando vigor, saúde para você ir bem no seu trabalho. Se você é inteligente nos estudos, a Bíblia diz assim, que quem quer sabedoria, peça a Deus, e Deus dará sabedoria para quem pede, né? Ou seja, Deus é aquele que promove todas as coisas. Nunca pense que você pode fazer alguma coisa, porque você não controla nem o dia da sua morte. Você não sabe nem que dia você vai morrer. Então você não controla nada na sua vida. Deus controla tudo na sua vida. Deus controla tudo. Então Ele tem que fazer parte da sua vida. Então Ele tem que ser aquele que está ali, agindo e cuidando. Entre para debaixo das asas do Senhor. Salmo 91, salmo maravilhoso, começa assim dizendo: aquele que habita no esconderijo do Onipotente e descansa à sombra do Senhor, diz ao Senhor. Ou seja, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, ou seja, estamos debaixo das asas dele e descansamos na sombra dele. Ou seja, descansamos perto dele, porque se a sombra do Senhor nos alcança, porque Ele está perto de nós, né? E aí você vai ver as promessas do Salmo 91, você vai ver que, né, é esse que habita no esconderijo e descansa na sombra do Onipotente que tem direito às bênçãos do Salmo 91. É esse, ele começa, o Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, esse diz ao Senhor. Então, corra, nasça de novo, mude de vida, porque ainda que o erro, que o pecado seja grande, vermelho como escarlate, vermelho como a carmesim, eles se transformarão em brancos como a neve. Deus tem uma mão estendida para nós assim, né? Deus tem uma mão estendida para nós assim, ó. Ele está com a mão estendida e Ele está dizendo: olha, venha. Ele falou assim: venham, e vamos arrazoar, e vamos pensar, e vamos entender. Ele falou, venham, porque ainda que haja um grande pecado, não será suficiente para anular a promessa de Deus sobre a sua vida. Aqueles que se arrependem têm direito ao perdão. Quem não se arrepende, ainda que peça perdão, não tem direito ao perdão. Porque o arrependimento é o fundamento que Deus usa para que haja perdão. Vamos orar. Eu vou abençoar a sua vida agora. Fale com Deus. É bom falar com Deus. É maravilhoso falar com Deus. Sabe? Fale com Deus agora. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Que você tenha um coração arrependido, voltado para o Senhor. Fale com Deus. Filho de Deus Altíssimo, Deus revelador, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eis a tua igreja e eis o teu povo, Senhor. Eis aqueles que desejam, Senhor da glória, ter momentos maravilhosos na tua presença, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que declara o poder sobre a tua igreja, Senhor. Nós vivemos por fé e vivemos pelo teu poder, Senhor da glória, Pai. Manifesta-te mais uma vez nestas vidas, ajuda estas vidas, Senhor. Oh Deus, chacoalha, Senhor da glória, estas vidas, porque tu és Deus para fazer esta obra, Senhor, de toda a terra, Pai. Tu és Deus para receber o teu povo, Senhor, de toda a glória, Pai. Oh Senhor,
anular as sentenças do diabo, Senhor. Senhor, Satanás tem escrito histórias para algumas vidas, Senhor. Mas, Senhor, de toda a terra, Pai, oh Deus, a Bíblia diz que Tu apagas a história das trevas. Tu, Senhor da glória, aniquilas a escuridão, Senhor, as trevas, para que o Teu povo viva a luz, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, Tu disseste na Tua palavra, Jesus, nosso Senhor, disse na Sua palavra, meu Senhor, que nós nasceríamos de novo se nós, Senhor da glória, entregássemos a nossa vida a Ti, Senhor. Então promove esse novo nascimento, Senhor. Promove a mudança, promove, Senhor, Pai, um novo entendimento, Senhor. Promove porque Tu és Deus forte e poderoso para realizar esta obra, Senhor. Promove porque Tu és o Senhor, Deus vivo, meu Senhor. Papai, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo este povo que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu abençoo, Senhor. Abençoo, Senhor da glória, mais uma vez. Senhor da glória, Pai, neste momento, Senhor. Neste momento, Senhor, eu me levanto em nome de Jesus contra toda a sentença do diabo, contra toda a armadilha das trevas, correntes que prendem em nome de Jesus. Hoje se partem para a glória do Senhor, elas se quebram, as correntes se quebram, porque eu ordeno em nome de Jesus, para que toda obra maligna de Satanás, para que toda a história escrita pelo diabo seja anulada completamente por Deus, anulada completamente por Deus, porque ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Senhor da glória, Pai, então que as portas se abram, que as correntes, Senhor da glória, sejam completamente despedaçadas, para que elas não possam voltar a prender, Senhor. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda obra maligna de Satanás pereça agora em nome de Jesus. E eu dou ordens agora a todo espírito maldito das trevas, que voltem para onde vieram, que voltem para onde vieram. Em nome de Jesus, espíritos enviados, voltem agora em nome de Jesus e fiquem lá, presos, amargurados, para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória de Jesus, somente para a glória de Jesus, somente para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, que assim seja, meu Senhor. Pai, eu abençoo a Tua igreja, abençoo este povo, abençoo estas vidas, Senhor. Para a glória de Ti, somente para a glória de Ti. Em nome de Jesus.